Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes. Hoje é 31 de agosto de 2020. E eu sou Lilian Busato e está começando agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. Nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, os trabalhos no Legislativo Paulista e em plataforma digital e presencial. Tudo que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E nós vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira. Às 14h30, a 48ª sessão ordinária expediente. E o Jornal da Rede Alesp já inicia com uma entrevista. A gente vai conversar com a Valéria Lagrasta. Ela é advogada, é diretora da Associação Paulista dos Magistrados. Vai falar com a gente sobre a mediação em tempos de pandemia. Doutora Valéria, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o convite. A doutora vai entrar daqui a pouquinho, né? A gente está fazendo a conexão com ela e ela vai falar, Lilian, de uma questão muito importante. Eu sempre falo assim, olha, numa guerra não tem vencedores, né? Por isso que existe a conciliação, né, na justiça. E que está completando 10 anos, né, da resolução 125. E a doutora Valéria, ela é pioneira neste assunto, vai falar com a gente daqui a pouquinho. Aqui todo dia, né, o jornal começa às 9h30 da manhã até a 1h da tarde, com informações para você. Aqui também a Rede Alesp cobre todas as coletivas do governador. E a doutora Valéria já está com a gente, então vamos lá. A Lilian também já tem uma primeira pergunta, por favor. Bom dia, doutora Valéria, tudo bem? Bom dia, Lilian. Bom dia, Denise. É um prazer estar aqui. A gente agradece aí por a senhora estar participando do nosso jornal. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a mediação. E a gente sabe que faz 10 anos hoje, esse mês, né? Está finalizando 10 anos de história da Resolução 125 do CNJ, que fala sobre a mediação. A pergunta para a senhora seria, doutora, a gente sabe que mediação, conciliação e arbitragem são nomenclaturas de resolução de conflitos. A senhora poderia estar passando para o telespectador, que a gente sabe que também a senhora foi uma das pioneiras para começar a usar a mediação nessa resolução dos conflitos, a diferença dessas nomenclaturas? Sim, só duas certificaçõezinhas. Primeiro, eu sou juíza, né, não sou advogada, e a resolução ela vai completar 10 anos em dezembro desse ano, a resolução 125 do CNJ, que instituiu essa política pública de métodos consensuais de solução de conflitos, né? Nós temos dois grupos de métodos de solução de conflitos, aqueles que eles falam adversariais, né, os da heterocomposição, que é a arbitragem, a decisão judicial, porque as pessoas estão numa posição adversa e vem um terceiro e impõe a decisão, que é o juiz ou o árbitro quando ele é escolhido pelas partes. E os métodos autocompositivos de solução de conflitos são aqueles nos quais as próprias partes, depois de uso de técnicas, que pode até ser por um terceiro facilitador, que é o conciliador, o mediador, elas chegam por elas mesmas a um resultado, a uma composição. Então, com o uso dessas técnicas especiais, o conciliador e o mediador fazem com que as partes voltem a dialogar, porque com o conflito, com a briga, o diálogo foi interrompido, as pessoas voltam a dialogar e conseguem chegar numa solução por elas mesmas. Então, o conciliador, o mediador, ele é um terceiro que facilita o diálogo e a composição entre as partes. Agora, entre conciliação e mediação também tem algumas diferenças. O conciliador, ele interfere mais na solução do conflito, ele pode sugerir opções para a solução do conflito, que as partes podem acatar ou não, e o mediador não, o mediador só deve usar essas técnicas para que as próprias partes cheguem a uma solução, ele interfere menos, ele interfere só no que diz respeito às partes voltarem a dialogar, mas elas é que chegam na solução, ele não sugere. E também
o que se usa mais é a conciliação para conflitos objetivos, onde não tem relação entre as partes, onde essa relação é superficial, como um acidente de trânsito, por exemplo, que as partes não se conheciam e batem o carro na rua. Então, é um conflito objetivo que se fala. E a mediação para aqueles subjetivos, onde tem relação entre as partes e mais, onde se quer preservar esse relacionamento. Então, conflitos de família, relações de vizinhança, que as pessoas vão continuar convivendo. Então, se diz que é mais aconselhado usar a mediação. Então, em linhas gerais, são essas diferenças, apesar de na doutrina terem outras. Doutora Jeremias falando, muito bom dia. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre o Sejusc, né? Esse núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos. Então, o NUPEMEC e o Sejusc, desculpa. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos praticamente todas as comarcas hoje, né? Não em todas as cidades, mas nas cidades maiores, a gente tem o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos. Nesse centro, são realizadas essas sessões, essas reuniões de conciliação e mediação. Mas elas são realizadas tanto quando já tem um processo, né, uma ação, a pessoa ingressa com a ação e no início do processo o juiz manda para esse Sejusc para tentar a conciliação ou a mediação, quanto a pessoa pode procurar voluntariamente o Sejusc sozinha, nem precisa de advogado. Ela busca o Sejusc e pede para designar uma reunião. Aí, esse Sejusc, o funcionário, né, dessa unidade judiciária, encaminha uma carta convite convidando a parte contrária para essa reunião e já diz ali na carta quais são os documentos que a pessoa precisa levar. Chega no dia, o conciliador ou o mediador tenta fazer com que as partes cheguem a uma composição e depois vai para o juiz homologar. E aí vale como se fosse uma sentença, apesar de ser um pré-processual sem processo ajuizado. Então, é um serviço muito interessante porque pode ajudar as pessoas a solucionarem os conflitos de forma mais rápida, sem a necessidade de advogado, muitas vezes, mas nada impede também, se ela quiser ir com seu advogado ao Sejusc pré-processual, também pode. Só que nesse caso, se uma parte estiver com o advogado, a outra também precisa estar. Então, aí o mediador pode até interromper a sessão e marcar uma outra, para que a outra parte que estava sem o advogado também venha com o seu. Agora, se as duas estiverem sem, ele realiza a sessão normalmente e já na primeira vez que é designado. Doutora, agora em tempos de pandemia e no isolamento social, como é que tem sido feita e como está o desenvolvimento de sessões virtuais? Elas possuem o mesmo resultado que o presencial? Tem a mesma qualidade de mediação e de conciliação? Sim, então, agora com a pandemia, na verdade, no Sejusc, nós estamos realizando praticamente só sessões virtuais, né? Porque o presencial ficou muito complicado e só realmente em casos extremos de processos físicos é que se está realizando audiência presencial, né? E às vezes até com uma parte à distância e uma parte presente. Agora, no Sejusc, todas as sessões, tanto de conciliação quanto de mediação, estão sendo virtuais. Então, o Tribunal de São Paulo tem a plataforma Teams, né, que é utilizada na sessão virtual, mas a pessoa que busca o Sejusc, ela não precisa ter a plataforma baixada, ela consegue acessar pelo link que é enviado para ela no WhatsApp ou por e-mail, e ela consegue participar da sessão, inclusive pelo celular, né? Não precisa nem ter um computador. E para buscar o Sejusc, tem no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem ali todos os e-mails dos Sejuscs do Estado. Então, a pessoa, basta ela mandar um e-mail para o Sejusc, falando o que é o caso dela, se ela quer se divorciar, se ela quer resolver o problema dos alimentos, da guarda dos filhos. Ela explica, resumido assim, ela mesma, o que ela precisa. O funcionário do Sejusc vai receber esse e-mail e vai designar uma sessão virtual através da plataforma Teams. Aí, no dia, né, o funcionário do Sejusc manda o link para a pessoa, no celular ou no e-mail, ou às vezes nos dois, e aí a pessoa acessa e consegue participar da sessão normalmente. O que é interessante é que essas plataformas hoje, mesmo o Zoom, é que o Tribunal de Justiça usa o Teams,
permitem que as pessoas fiquem à distância, quer dizer, cada um no seu local, na sua casa, nem precisa que o advogado, eventualmente se a parte tiver um advogado, que ele esteja no mesmo ambiente que a parte, ele pode estar na casa dele, a parte na casa dela, e se for necessário eles conversarem separadamente durante a sessão, eles também podem, porque eles pedem para o mediador e o mediador consegue, através da plataforma Teams, fazer uma reunião em separado para eles. Ninguém vai ouvir o que eles estão conversando, o advogado e a parte, e depois eles voltam a participar da sessão com a outra parte, com outro advogado, com o mediador. É bastante interessante, tem sido realizadas muitas sessões dessa forma, o resultado tem sido ótimo, as pessoas gostam, porque agiliza, né? Se tivesse que voltar, esperar voltar ao presencial, ninguém sabe, na verdade, quando que isso vai acontecer, né? E aí todos esses conflitos ficariam sem solução. Então, hoje está sendo muito interessante usar essas plataformas. É lógico que não é como uma sessão, uma audiência presencial, então alguns cuidados precisam ser tomados. Por exemplo, a pessoa não pode estar na sala de visita da casa dela, com todas as pessoas da família juntas, porque existe o sigilo na mediação, então ela precisa estar num ambiente reservado, num quarto, numa sala fechada, sem outras pessoas. Isso é um cuidado que precisa ter, precisa ser silencioso, né, para as pessoas poderem se ouvir. E também, geralmente, o mediador vai pedir para ela deixar a câmera ou o celular, né, do celular ou do computador a uma distância que seja suficiente para ele conseguir ver, por exemplo, os gestos que ela está fazendo, porque esse gestual, que se diz que é a linguagem não verbal, é muito importante na mediação, para você verificar os sentimentos das pessoas, para o mediador poder investigar melhor o conflito, a origem do conflito, e aí trabalhando com as pessoas. Então o mediador vai falar, olha, mostra para mim onde você está, para você ver, para ele ver que não tem ninguém junto, vai pedir para deixar a câmera assim a uma distância, por exemplo, a minha, se eu estivesse muito próxima, ninguém ia ver o meu gestual, e eu faço muitos gestos com as mãos, né, porque eu sou descendente de italianos, então o italiano fala muito com a mão, mas ninguém ia estar vendo. Agora, numa distância, sim, a pessoa já, o mediador, a outra parte, conseguem ver melhor quais são os gestos e qual é o comportamento, né, de uma parte da outra, o comportamento do próprio mediador. Então, com esses cuidados, tem sido muito frutífero, muito satisfatório o resultado das sessões virtuais. Muito bem. Doutora Valéria Lagrasta, eu estava vendo uma entrevista da senhora, quando a senhora era juíza, salvo engano, em Serra Negra, a senhora falando desse processo todo, depois a senhora foi para Jundiaí, né? E depois queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente dessa comemoração dos 10 anos, né? Se vocês têm algum material sobre isso. Mas antes eu queria, só para deixar bem claro, doutora, para pessoa que tem algum tipo de processo, vale para todo mundo? Vale para a justiça penal, para o direito do trabalho, a senhora citou aí para quem bate um carro, né? E como é que, só para deixar mais claro, como que a pessoa faz esse caminho? Porque tem o e-mail, às vezes tem ação que precisa de advogado, tem ação que não precisa. A gente sabe que às vezes é quase que obrigatório fazer uma conciliação, às vezes depende da parte. Então, só para ficar bem clara essa questão, por favor. Então, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, é um pouco diferente, né? Porque são outras justiças, são 3 tipos de justiça, né? Tem a Justiça Estadual, que é onde eu atuo, onde tem vara de família, vara civil, vara da infância, vara criminal, e tem a Justiça do Trabalho, que é separado, que funciona de uma forma diferente, e a Justiça Federal. Então, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, principalmente na Justiça do Trabalho, usa-se mais a conciliação, e o conciliador geralmente é o próprio magistrado ou servidor do Poder Judiciário. Já na Justiça Estadual, a gente costuma trabalhar com conciliadores que são terceiros, são voluntários no estado de São Paulo. Até hoje eles não estão recebendo remuneração, a não ser alguma remuneração quando as próprias partes concordam, né, em pagar, mas eles não recebem remuneração do Estado, diferente do conciliador da Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, necessariamente precisa ter um processo, o conciliador é do próprio quadro de servidores da Justiça. Já na Justiça Estadual,
Não, né? E na nova reforma do Código de Processo Civil, nova, não é tão nova, é de 2015, mas se tornou obrigatória essa sessão de conciliação e mediação no início do processo. Então, o juiz recebe a ação que o advogado propõe e logo no início ele recebe a inicial e marca essa sessão que é no Sejusc, mas aí é no Sejusc que se fala setor processual do Sejusc. Aí a parte autora já tem um advogado e o réu deve ir com o seu advogado também para essa sessão. Agora, como eu falei, também é possível a parte ir sozinha, ou hoje, por exemplo, pelo e-mail do Sejusc, que está no site do Tribunal de Justiça, buscar o Sejusc pré-processual, que é um outro setor nesse Sejusc, que ela pode buscar sozinha, sem advogado, e vai ser só designada uma sessão, ela não precisa redigir o resumo do que ela quer, nada disso. Ela manda um e-mail falando, olha, eu quero me separar do meu marido. E aí o funcionário vai falar, olha, eu preciso desses documentos, você precisa preencher um formulário e vai expedir a carta convite convidando a outra parte para a sessão. Então, em resumo, é assim que funciona. Na área penal, existem algumas experiências de mediação penal, até em delegacias, na própria polícia, mas funciona diferente, né? Usa-se muito na área penal a justiça restaurativa, que você coloca o ofensor, né? Quer dizer, a pessoa que praticou o crime, junto com a pessoa que é a vítima, e é um círculo restaurativo, participam outras pessoas da comunidade, os familiares, funciona diferente da mediação, é um outro método de solução de conflitos. Então, na área penal ainda não é obrigatório, alguns juízes trabalham com isso, outros não, alguns sejusques oferecem justiça restaurativa, outros não, porque não é obrigatório como é a conciliação e a mediação, que se tornou obrigatória com essa resolução 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, né? E nós temos um material, então, o Conselho Nacional de Justiça tem feito muitas coisas nessa área. Hoje existe um curso de ensino à distância para quem quer ser conciliador e mediador no país todo. Em São Paulo vai abrir agora uma inscrição. Então, as pessoas se inscrevem, o curso é gratuito, é uma plataforma digital que o CNJ disponibilizou para os tribunais. E depois que ele faz a parte teórica do curso, que é toda virtual, que são 40 horas, ele tem que fazer um estágio supervisionado. Então, ele tem que praticar, né, o que ele aprendeu. Então, ele vai assistir essas sessões do Sejusc, hoje virtualmente, depois no normal presencialmente, e ele tem que fazer esse estágio que se chama estágio supervisionado, porque tem um supervisor do Sejusc, um próprio professor do curso, que vai acompanhar ele nesse estágio, e ele tem, então, que fazer mais horas de estágio para ele poder treinar, né, as técnicas na prática. E tem esse material, como eu falei, eu acabei de publicar um manual de formação de professores, de formação de conciliadores e mediadores pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E esse manual é gratuito e está disponível também no site do CNJ e no site do próprio Ministério da Justiça. E esta semana, sexta-feira, acabamos de lançar um livro também pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro Dias Toffoli até fez o prefácio e tem um artigo sobre artigos variados de conciliação, mediação, arbitragem, métodos virtuais, que é essa necessidade do momento. E, então, são vários autores. Esse livro chama Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, 10 anos da Resolução 125 do CNJ. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversou agora com a doutora Valéria Lagraça, que ela é juíza e diretora da Associação Paulista dos Magistrados, e falou sobre a mediação em tempos de pandemia. Doutora, eu agradeço a participação, muito obrigada por ter vindo aqui tirar as dúvidas sobre mediação hoje, que é uma coisa nova e que tem cada vez mais crescendo para solucionar o conflitos hoje que cada vez cresce mais na nossa sociedade. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes e a vocês. Muito obrigada. Obrigada, fica com Deus. Pois é, conciliação, mediação é sempre muito importante, né? E a doutora Valéria Lagrasto, que
que é uma das pioneiras. Tivemos o prazer de conversar com ela aí, porque a própria Assembleia Legislativa, não é, Lilian, sempre faz muitos trabalhos de conciliação, de mediação. É uma casa muito aberta para esses caminhos que a Justiça tem feito e tem dado muito certo. Mas vamos de mais entrevistas? Vamos Olha lá, só, Jeremias. O Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com Esther Sabino. Ela é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da FMU São Paulo. Ela explica para a gente o que é o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 no Brasil. Bom dia, Esther. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, por estar participando e levando para o telespectador mais informações. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, Esther, a senhora já faz parte desse momento histórico, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Gostaria que a senhora começasse contando para os nossos ouvintes como foi esse processo de sequenciamento do genoma da Covid-19, como foi o processo em si. Então, nós trabalhamos há muito tempo com sequenciamento. Nós temos um projeto grande com a FAPESP, que permitiu, desde o ano passado, estabelecer novas técnicas, tentando baratear a forma e facilitar o sequenciamento. Então, esse projeto, que chama KD, com 2 Ds, até tem o site dele, e vocês podem consultar para ver os resultados. Esse projeto, ele busca tentar analisar vários vírus, principalmente os arbovírus. Então, nós fomos nos organizando e adquirindo conhecimento e melhorando as técnicas para facilitar esse sequenciamento. Então, quando os vírus chegaram no Brasil, no começo de fevereiro, os alunos estavam já todos treinados e a técnica já estava fácil para ser realizada em um curto espaço de tempo. A gente também nós temos colaboradores internacionais, o que facilitou a rapidez com que a gente fizesse a análise dos dados, porque para estudos assim você precisa estar bem conectado, sabendo do que está acontecendo no mundo e tendo essa capacidade de interação. Então, na verdade, é o fruto de um trabalho a longo prazo, que culminou com essa rapidez. É o fato de você estar pronta para fazer no momento da emergência. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é o sequenciamento e a importância dele no combate ao coronavírus, por favor. Então, o sequenciamento você acha a identidade de qualquer ser vivo. O genoma do vírus, ele tem letrinhas, e isso significa, e através dessas letrinhas você passa o código da vida, como que são codificadas as proteínas e como esse agente vai sobreviver no meio ambiente. Então, os vírus, esse vírus particularmente é um vírus RNA, ele tem 30 mil letrinhas. Então, quando você sequencia, você sabe a ordem e também sabe quanto um vírus é diferente do outro. Então, no decorrer da replicação dos vírus, eles adquirem mutações. Então, esse vírus que chegou no Brasil em fevereiro, tinha 3 mutações em relação ao vírus original da China. E com o tempo, a gente sabe que em torno de 1, 2, 3 mutações por mês que esse vírus vai adquirindo. Ele até nem adquire tantas mutações assim. Mas essas mutações vão acumulando e você consegue entender de onde vêm os vírus e por onde eles passaram. Então, uma mutação que acontece aqui no Brasil, por exemplo, depois, todos os descendentes daquele vírus terão aquela mutação. Então, você, de alguma forma, pode marcar e inferir a origem de alguns vírus. Isso foi importante, por exemplo, para recentemente o pessoal provar a reinfecção. Então, eles sequenciaram uma amostra antes e depois e mostraram a reinfecção. O sequenciamento também pode ter importância para a vacina. Você precisa saber se a vacina se tem mutações em pontos importantes da vacina, se tivesse algum medicamento antiviral, às vezes surgem mutações que podem gerar, como se fala, resistência àquela medicação. Então, para isso que você precisa sequenciar.
Professora, quem está falando é Lilian, bom dia, né? Já falei com a senhora agora há pouco. A gente sabe que teve sequenciamentos, né, na Alemanha e na Inglaterra, aqui no Brasil. Qual a diferença? Teve diferenciação entre sequenciamento em cada país? Não, você com o tempo vai adquirindo essas pequenas mudanças. Nós sabemos hoje, depois daquele primeiro caso, nós aumentamos a nossa casuística, chegamos a estudar quase 500 amostras até o final de abril, e o que a gente sabe é que entraram mais de 100 linhagens no Brasil. Mas dessas 100, só 3 permaneceram. Então, 3 são responsáveis pela maioria das cepas detectadas depois de março. Então, teve como se fosse um funil, e nem todos os indivíduos que entraram no Brasil e infectaram algumas pessoas no começo, essa infecção espalhou. Então, a epidemia, como a gente conhece, provavelmente vem de apenas 3 linhagens que foram introduzidas no país. Com o tempo, provavelmente, essas linhagens ficam diferentes das outras. Nós sabemos que as 3 vieram da Europa, mas com o tempo vão ficar como linhagens mais comuns no Brasil, e as mutações, na medida que a gente continue sequenciando, nós vamos entender bem o que marca as sequências das pessoas que estão sendo infectadas aqui no país. Doutora, em relação a essas mutações, a gente sabe, por exemplo, que o vírus da gripe, ele vai sendo atualizado a vacina todo ano, né? Porque ele sofre pequenas mutações. Se a gente aplicasse a mesma vacina em um ano, nos outros anos, por exemplo, nos idosos, talvez não teria o mesmo efeito. Em relação ao vírus, essas mutações, então, elas não são tão importantes, pelo menos é o que os estudos têm mostrado até o momento? Nesse sentido de diversidade, não. Pode ser que sejam necessárias vacinas repetidas para o Covid. A gente não sabe ainda. Quer dizer, nada em ciência, a gente tem que ter o tempo e tem que analisar. Ninguém consegue predizer as coisas. Você precisa ter os dados e através dos dados você analisa e você conclui. Então, quando você ainda não tem os dados, você não consegue saber exatamente qual vai ser a necessidade de repetir a vacinação. Mas o maior problema no caso do Covid é a resposta, quanto a resposta dura. Se essa resposta demora, a pessoa consegue produzir quantidades de anticorpo suficiente por um período. Se for anticorpo, pode ser que nem seja anticorpo principal, que seja uma resposta celular. Mas quanto essa resposta é necessária para você precisar repetir a vacina. Acho que o exemplo que as pessoas conhecem mais é a vacina de tétano, em que você tem que repetir sempre a vacina em períodos de 10 anos. Então, mais ou menos da mesma forma, esses estudos tão necessários de fase 3 vão nos dar alguma indicação de quanto tempo dura essa imunidade e por quanto tempo ela protege os indivíduos. Então, quanto você vai precisar repetir, vai ser menos importante a variação do vírus e sim mais importante quanto a resposta imunológica permanece nesses indivíduos. Doutora, a senhora falou inicialmente que, eu me lembro que já ter lido que no Brasil foi criado um kit que possibilitou que esse sequenciamento fosse feito em 24 horas, enquanto em outros países demora até mais de uma semana, né? Eu queria que a senhora já falou no início, mas replicasse um pouquinho e falasse da importância do investimento nessa área que o Brasil tem feito, especialmente São Paulo, por meio da FAPESP, porque se não fossem esses investimentos e esses estudos talvez o Brasil não tivesse essa importância que ele está tendo nesse sequenciamento. Não, o que eu quis dizer assim, o sequenciamento com essa técnica, que é uma técnica do Mini-Ion, ela é rápida, ela dura 48 horas. A questão do que a gente discutiu no começo é como fazer isso num custo menor. E o que a gente trabalhou nesse período de tempo foi tentar diminuir o custo para que a gente possa fazer um número maior de amostras num tempo rápido. Era isso que a gente estava trabalhando, principalmente com foco em dengue. Nosso objetivo original do nosso projeto FAPESP era a dengue, mas que facilmente pode ser extrapolado para a questão do Covid. Era tentar desenvolver ferramentas que detectem rápido e detectem e mais barato. Entendi. Você precisa disso em alta escala, muitas vezes. Neste caso deste agente, talvez você não consiga usar
para você definir aonde que a epidemia, porque a epidemia foi tão grande, tão rápida, que o dado de sequências não conseguiria ajudar a deter a epidemia. A primeira vez que foi usado esse tipo de ideia foi, por exemplo, na epidemia de ebola. Para o ebola é muito importante você saber de onde está vindo a epidemia. E como o vírus muda mais que esse, fica mais fácil você traçar geograficamente os casos. Então, se você sabe, eu estou sequenciando esse vírus e ele é dessa região, eu consigo saber aonde está acontecendo os casos de forma ativa. No caso do Covid, é importante sequenciar, mas a gente aprendeu que ele não muda tanto, então fica mais difícil você fazer essa ligação e definir estratégias de vigilância baseada em sequenciamento. Uhum. Mas para outros vírus, isso pode ser muito importante, e aí você tem um vírus, uma forma de realizar o teste mais rápida e barata pode ser muito importante para a vigilância. Doutora, a senhora, logo mais, a partir das 15h aqui, pela Rede Alesp, você vai acompanhar ao vivo o ciclo ILP-FAPESP, com o tema Genoma, Ciência da Vida. E a senhora abre as palestras desse tema. Eu gostaria que a senhora falasse, então, da importância de se trazer ao Legislativo uma discussão desta. Eu acho que o importante não só mostrar como foi feito esse estudo, mas simplesmente como são os outros vírus e as outras epidemias e como você fazer para detectar um novo agente. Uhum. Porque eu acho que a gente tem que nós precisamos estar preparados para fazer o mesmo caso esse coronavírus tivesse começado no nosso mercado, o que nós teríamos aqui montado para detectar e responder rapidamente para o mundo, para nós mesmos e para o mundo. Então, essa vigilância precisa estar montada e eu acho que é um pouco isso que a gente precisa trazer, a importância de desenvolver tecnologia nesse sentido e que vigilância é a base para conter uma epidemia. Quanto mais rápido a gente age, é mais fácil você conter o problema e diminuir o impacto que isso tem na economia. Bem, professora, a gente agradece, o nosso tempo acabou. Muito obrigada aqui por ter vindo tirar as nossas dúvidas. E logo mais às 15 horas, como disse o Jeremias, do jornal A Rede Alesp, transmite ao vivo, né, o curso ILP-FAPESP com o tema Genoma. E a professora Esther vai abrir aí essa palestra. Muito obrigada e tenha um bom dia. Muito obrigada a todos e obrigada pelo convite. O Jornal da Rede Alesp acabou de conversar com Esther Sabino, que ela é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da FMU e falou sobre o sequenciamento do genoma no SARS-CoV-2 no Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o Instituto Butantan será responsável por fornecer 550 mil doses da vacina contra a gripe, conhecida como influenza, para países asiáticos. Essa será a primeira vez que a instituição paulista fornecerá imunizantes para o exterior. Este acordo consolida o Instituto Butantan como o maior produtor de vacinas do Brasil e o maior produtor de vacinas da gripe do Hemisfério Sul. Um acordo fechado com a OMS, Organização Mundial da Saúde, vai fornecer 300 mil doses para a Mongólia e 250 mil para as Filipinas. Pela primeira vez na sua história, 550 mil doses da vacina contra a gripe para países asiáticos. É a primeira vez que isso acontece nos 119 anos de história do Instituto Butantan. E o Instituto Butantan recebeu esta semana encomenda da OMS, Organização Mundial de Saúde, para destinar 300 mil doses da vacina contra a gripe. Quero deixar bem claro que estamos tratando aqui, neste caso, da vacina contra a gripe, da qual o Instituto Butantan é o maior produtor mundial no Hemisfério Sul. A Organização Mundial de Saúde solicitou vacinas para a Mongólia, 300 mil doses da vacina e 250 mil doses para as Filipinas. A solicitação da OMS consolida o Instituto Butantan como uma das instituições mais importantes e respeitadas na produção de vacinas em todo o mundo. O governador João Dória ainda afirmou na coletiva de imprensa que o estado de São Paulo superou o pior momento da pandemia da Covid-19.
Dória declarou que os dados do governo indicam a saída do platô rumo à descida. A média de mortes diárias, entretanto, continua acima de 200. Os números indicam uma nova redução na média de casos de contaminados e de óbitos. Segundo dados do governo paulista, houve uma redução de quase 20% no registro de óbitos na variação de 14 dias. Superamos, a nosso ver, o pior momento da pandemia do coronavírus em São Paulo. E esta é uma afirmação, não é uma suposição. Os números desta semana indicam uma nova redução na média de casos e de óbitos em São Paulo. Isso já havia ocorrido na semana passada e na semana retrasada também. Na média móvel de 14 dias, temos uma redução de mais de 20% no registro de óbitos. E a perspectiva no atual cenário epidemiológico é de que estamos, de fato, iniciando a descida do platô. E é bem provável que o quadro mais crítico desta pandemia nós tenhamos superado com convicção. Estamos falando, portanto, em vidas que estão sendo poupadas todos os dias em São Paulo. E esses indicadores são a maior prova da eficiência das medidas sanitárias e das medidas de higiene e obrigatoriedade de uso de máscaras que o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital de São Paulo determinaram em todo o Estado, muito antes de outras cidades, mesmo do exterior. Aqui a obrigatoriedade de uso de máscaras, que algumas capitais europeias adotaram apenas agora, nós já temos há mais de 2 meses como obrigatoriedade apenas para servir como exemplo. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que as internações caíram pela 4ª semana consecutiva, que hoje é de 54,3%, o menor índice desde o início da pandemia em março. O governo anunciou ainda que, pela primeira vez, nenhuma região do estado caiu na fase no Plano São Paulo. Atualmente, o estado está com 88% na fase amarela. A fase amarela é a última antes da verde e da azul, que indica o controle total do cenário. O secretário ainda citou o número de pessoas em tratamento nos hospitais do estado. Ainda estamos em quarentena. Tivemos queda no número de internações, de óbitos, inclusive de casos, a despeito da maior testagem que fazemos no estado. Essa é a 4ª semana consecutiva com esses índices de melhora. Para se ter uma ideia, no município de São Paulo, o número de óbitos atingiu níveis similares à 19ª semana epidemiológica no estado e próximo e quando se fala de estado, a 22ª semana epidemiológica. Quer dizer, dados muito significativos de queda realmente expressiva. Isso reforça o controle da pandemia no nosso estado e mantém a flexibilização como um dos maiores objetivos a serem instituídos. O Centro de Contingência promoveu uma recalibragem do Plano São Paulo com o objetivo de dar uma maior estabilidade na transição das fases amarelas para as fases verdes, sempre mantendo todos os níveis de segurança, principalmente para a população no enfrentamento do Covid-19. É dessa forma que, aprimorando o plano de uma forma eficiente, responsável e adequada à realidade que vivemos frente à pandemia. O que nos trouxe bastante felicidade foi o quanto o interior e o litoral, que sempre foram as nossas óticas de atenção, tiveram regressão do número de casos em 6%, internações também com as mesmas cifras de 6% e de óbitos em 18%. Mantivemos também, como já foi dito, o número de internações mais baixas que nós pudemos ter
no Plano São Paulo. Foram menores de 55%. Lembrem-se que na semana passada nós tínhamos cifras próximas a 58%. Hoje já temos no estado 54,3% de ocupação de unidades de terapia intensiva e 51,9% na região metropolitana, portanto, reforçam os melhores índices relacionados ao Plano São Paulo. Estamos testando muito, são 96 testes para cada 100 mil habitantes. Quem é possuidor dessas cifras são países como a Alemanha, que são referências mundiais em testagem. Portanto, São Paulo está testando e continuará promovendo a testagem. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que a expectativa da prefeitura é que a capital entre na fase verde. Esta fase é a segunda menos restritiva do plano de reabertura gradual da economia. De acordo com os estudos feitos pela Secretaria de Saúde do município, a próxima fase poderá ser classificada entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro. Nós tivemos um pico na cidade de São Paulo, a gente vem reduzindo a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes e agora, nos últimos dias de agosto, a gente começa a entrar na banda verde, que é a quantidade de menos de 5 óbitos por 100 mil habitantes. Lembrando que aqui, a cidade, a gente trata com indicadores relacionados à data de ocorrência, que para a vigilância sanitária do município traduz melhor a evolução da pandemia. Considerando todos os 5 indicadores que o governo do Estado de São Paulo leva em consideração para analisar em que região, em que fase uma região ou município de São Paulo se encontra, a expectativa da Prefeitura de São Paulo é que a gente esteja com os 5 indicadores podendo ser classificado na fase verde entre o dia 20 de setembro e 10 de outubro. Então, hoje a gente trabalha com a projeção entre os últimos dias de setembro e os primeiros dias de outubro, para que todos os indicadores estejam todos dentro da faixa verde, com a tranquilidade de podermos avançar na flexibilização, lembrando, inclusive, que a cidade continua em quarentena e a gente reforça aqui a solicitação para que as pessoas continuem a evitar a aglomeração, continuem a utilizar a máscara. É isso que tem ajudado a cidade a melhorar cada dia os seus índices. E o governador João Dória falou do programa Meu Emprego, Vaga Certa, para estimular a economia e aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto, no estado, que hoje é o maior do país. Ainda na coletiva, o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 em São Paulo, José Medina, anunciou que os vestiários das academias interditados desde julho estão liberados para uso. E lembrando também que a liberação deve seguir o limite de ocupação máxima já determinado para o funcionamento das academias, que hoje é de 40% da ocupação. E o uso de bebedouros ainda não está permitido. Muito bem, o Jornal da Rede Alesp vai para algumas entrevistas daqui a pouquinho e tem muita informação hoje. A gente já falou sobre conciliação, falou um pouco sobre vacina e você sempre atualizado com as notícias. Muito bem. Bom, tem mais uma parte da entrevista, e que é o seguinte: dentro desta coletiva, só para você ficar atualizado, o governador João Dória defendeu a reforma tributária no estado, que está sendo debatida aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos ouvir. Nesta semana já anunciamos aqui o programa Meu Emprego, Vaga Certa, com resultados já consagrados em geração de empregos para brasileiros de São Paulo, principalmente aqui na capital paulista. Não foi por outra razão que no ano de 2019, São Paulo cresceu quase 3 vezes o crescimento do país. O PIB de São Paulo foi 2,9% no ano passado, enquanto o PIB do país alcançou 0,9%. Estamos realizando a modernização do Estado exatamente para garantir as metas e a responsabilidade fiscal. Se não avançarmos na reforma do Estado, na reforma verdadeira, não a mentirinha, não a conversa fiada,
mas de fato fazer e ter coragem de fazer, nenhum programa social será sustentável no Brasil. E o populismo e medidas equivocadas podem levar o Brasil, o país, à bancarrota. São Paulo não vai esperar que isso aconteça. Por isso, adotamos aqui as medidas de modernização administrativa que estão, neste momento, em debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em respeito ao debate, ao contraditório e, obviamente, ao aperfeiçoamento das propostas. Jornal da Rede Alesp continua com as principais notícias do dia. Olha só, o deputado Marcos Damasio, do PL, indicou R$100 mil para a área da saúde no município de Ibirarema. O recurso é fruto de emenda parlamentar e foi solicitado por políticos da cidade. A verba foi liberada em caráter emergencial para ações de combate à pandemia do novo coronavírus. O parlamentar disse que pediu ao governador que repassasse as emendas de forma rápida e fomos atendidos, e que todas as verbas foram pagas fundo a fundo, direto do Estado para os municípios, o que foi muito importante para reforçar o caixa da saúde das prefeituras em um momento de grande demanda. Só em demandas voluntárias, o deputado estadual Marcos Damasio indicou R$3.220 mil que beneficiaram a área da saúde de 17 municípios. Tomou posse em cerimônia de diplomação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo o deputado Mário Maurici. Ele foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018. Porém, não pôde assumir o cargo. Nos últimos meses, quem esteve no seu lugar aqui no Palácio 9 de Julho foi a ex-deputada Beth Saão, também do Partido dos Trabalhadores. A minha prioridade é resistir aos ataques que a democracia vem sofrendo, que a renda, o trabalho dos trabalhadores da sociedade vem sofrendo, que os direitos humanos vêm sofrendo. E vamos ajustar na Assembleia Legislativa, em especial com a nossa bancada, como que a nossa atuação de forma conjunta pode se compor para enfrentar esse desafio do momento que vivemos. O deputado Mário Maurici é formado em jornalismo, é mestre em comunicação pública e fundou no início da carreira o jornal O Franco. O deputado falou um pouco de sua carreira política antes de chegar aqui no Parlamento Paulista. Ele foi membro da primeira direção municipal do PMDB de Franco da Rocha, filiando-se ao Partido dos Trabalhadores em 1981 e se elegendo vereador em 1988. Mário Maurici também foi eleito prefeito de Franco da Rocha entre 1993 e 1996. Tempos depois, exerceu cargos na Prefeitura de Santo André e foi secretário de Comunicação na gestão de Celso Daniel. Em outubro de 2015, assumiu a vice-presidência de Relacionamento e Gestão de TV do Grupo EBC, a empresa Brasil de Comunicações. Eu disputei a minha primeira eleição com 21, já no Partido dos Trabalhadores. Isso foi no século passado, é claro. Então, acho que as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Eu fui gerente de comunicação num banco durante 10 anos, mas quando fui eleito vereador, aliás, não, eu deixei o banco, deixei a área de comunicação quando fui eleito prefeito, em 1993. Depois voltei para a área de comunicação, como secretário de comunicação em Santo André e depois na EBC. Agora, é uma coisa que me interessa demais, eu sempre procuro estar antenado nessa questão. Meu mestrado é na área de comunicação pública, então é alguma coisa que sempre pautou a minha vida desde então. Na eleição de 2018, o deputado Mário concorreu a uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa, sendo eleito com 74.254 votos. Agora, o deputado corre contra o tempo para apresentar os projetos em prol da população e honrar os votos recebidos nas urnas. Eu acho que o que a sociedade, em especial esses mais de 74 mil eleitores, podem esperar da gente é honrar os compromissos que nós assumimos no mandato. Como eu já havia dito, nós temos que nos adaptar ao cenário. E o cenário é um cenário de um mandato encurtado, de uma realidade de isolamento social, correto? Mas nós vamos ter que nos virar para dar consequência aos compromissos que nós assumimos, às bandeiras que nós levantamos, transformá-los em propostas e fazer o debate aqui no Parlamento, porque o Parlamento é a arte de você compor
ou enfrentar interesses para fazer valer e avançar suas propostas. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Leandro Ferro. Ele é coordenador jurídico da ONG ANDA. Ele nos fala sobre a ação civil pública e privatização do ZU de São Paulo. Bom dia, Leandro Ferro. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o convite de participar. Muito bom dia. Nós que agradecemos em nome do Movimento de Defesa Animal ao Espaço. Ô, Leandro, antes da gente começar, para contextualizar, para quem está nos assistindo, você poderia falar o que é a ONG ANDA, onde ela atua, em que área que ela está atuando? Claro, a ONG ela nasceu como uma agência de notícias de direitos animais e depois ela começou a encampar toda a luta que envolve a defesa animal. Então, é uma ONG pautada nos princípios do veganismo, em que os animais não devem ser usados para serem explorados pelos homens, né? Então, eles têm seus próprios direitos e a sua própria razão de viver. E a gente também está vendo aqui, né? Eu estava olhando aqui na pauta que a ONG, semana passada, né? Eu acho, ela protocolou uma ação civil pública para guardar a guarda de um orangotango que está no zoo aqui de São Paulo. Você poderia passar esse cenário para a gente? Sim, uma das formas de atuação da ONG é pelo meio judicial. E a ONG, semana passada, moveu uma ação contra o Zoológico de São Paulo pelo resgate do orangotango Sansão. É um animal que está isolado já há mais de 3 anos, sem companhia de nenhum membro da sua espécie, e que passa 16 horas por dia preso num quarto de mais ou menos 30 metros quadrados. E sofre com a visitação pública do zoológico. A intenção é com a ação removê-lo para um santuário de animais, onde ele vai ter uma vida muito melhor. Ô, Leandro, Jeremias falando, você falou em santuário. Isso é o que se vê mundo afora? Essa questão de zoológicos convencionais estão deixando a sua razão de ser? Sim, isso é uma tendência que já tem se acentuado durante os anos. Por exemplo, na Costa Rica, foi o primeiro país do mundo, já há alguns anos, a proibir todo tipo de zoológico. Então, os zoológicos lá existentes foram convertidos em santuários. A cidade de São Paulo aprovou agora recentemente uma lei que proíbe novos zoológicos de se instalarem na cidade. E também Campinas, bem recentemente, extinguiu o último zoológico que eles tinham, né? Os animais que estão lá ainda no último zoológico da cidade, eles não serão mais substituídos e o zoológico será extinto. Então, sim, é uma tendência mundial a extinção dos zoológicos no mundo. Mas qual a diferença entre zoológico e santuário? Perfeito. O zoológico, ele se é explorado pela iniciativa privada, ele é um negócio, né? Então, ele tem o objetivo de trazer lucro, trazer bilheteria, né? E aí a gente tem grandes zoológicos no mundo inteiro que fazem isso, inclusive o de São Paulo e outros espalhados pelo Brasil. No santuário, os animais, eles não são vistos como um patrimônio, eles são vistos como sujeitos de direito. Então, eles têm os seus próprios interesses preservados, ou seja, não é aberto à visitação pública, esses animais não são presos nessas áreas chamadas cambiamento, eles têm uma vida muito mais próxima do que eles teriam na natureza, e em contato com membros da sua espécie. Ô, Leandro, a gente tem um projeto do governador João Dória, o 529 de 2020, né, que ele está conhecido como reforma tributária e administrativa. E uma lá dos incisos está a privatização do zoológico. E a ONG sua, na semana passada, né, soltou um comunicado sobre isso. O que você tem a dizer? Qual foi o comunicado? Qual é o contexto? A privatização do zoológico, ela é uma coisa ruim para os animais, né, que o governador João Dória está propondo, porque o que acontece? O zoológico de São Paulo, há muitos anos, ele não consegue pagar a sua própria conta, né? Então, para você ter uma ideia, no último ano, ele fechou com um déficit corrente de 15 milhões de reais, que são as despesas para manter, para a manutenção do zoológico, né? Então, o que acontece? Quando acontece um déficit desse, vem o Estado, o governo do Estado, e cobre esse prejuízo. E aí o zoológico continua funcionando normalmente. A partir do momento que você privatiza ele e manda para a iniciativa privada, os animais, os outros custos do zoológico, eles vão ser pormenorizados. Ou seja, se precisar cortar custo, vai cortar. E é o caso que aconteceu até no zoológico da Alemanha, que saiu uma reportagem durante a quarentena, que eles já estavam com uma lista de animais a ser sacrificados para reduzir os custos, porque o zoológico não estava conseguindo se pagar durante a quarentena por falta de bilheteria. Então, você vai transformar uma fundação, que no caso é o Zoo de São Paulo, num negócio. Então,
e fica muito mais difícil para a sociedade fiscalizar, para a sociedade cobrar o bem-estar daqueles animais. E como é que você vê a solução para isso? Porque a gente sabe que é caro. Antes de ser o zoo municipal, a gente sabe que era o zoo, tinha um outro nome, era o Simba Safari, né? Que era, acho que por cerca de 30 anos, ficou sob a responsabilidade, inclusive, do dono que trouxe esses animais da África, enfim. Mas como é que se dá a solução para isso? Porque a gente sabe que tem muitos desses animais, a gente está falando do orangotango, muitos deles estão em extinção, precisam ficar em santuários, mas a sociedade poderia ajudar, o poder público tem que encampar esse processo. Como é que você vê isso? A forma que eu vejo dos zoológicos saírem dessas... Desculpa. Uma forma que eu vejo dos zoológicos saírem dessa situação é realmente... Bom, primeiro de tudo, o animal, ele é um bem do Estado, né? Ele é um bem a ser tutelado pelo Estado, o bem-estar animal. Então, o poder público tem a obrigação de dar a melhor vida possível para esses animais, sejam eles de extinção, sejam eles da fauna brasileira ou da fauna exótica, né? Seja de outros países. Já que esses animais estão no zoológico, seja porque vieram no passado, ou então ainda são trazidos, ou vieram de circos, né? Que muitos animais que estão nos zoológicos eram de circos, que foi proibido aqui em muitos lugares do Brasil, o poder público tem que manter esses animais. É como se fosse uma despesa de saúde, educação, né? Privatizar não é a solução. Você pegar e vender isso para iniciativa privada. Porque aqueles animais, eles vão ser como se fosse um objeto, um imóvel que foi alienado. Mas o animal não é um objeto inanimado. O animal é um ser que sente como nós, que ele tem os seus interesses. Então, assim, é uma despesa do Estado. O Estado tem que lidar com isso. Entendi. Se ele vai cobrar, fazer uma campanha de arrecadação para as pessoas ajudarem, isso é uma coisa que o Estado tem que resolver. O que nós somos contra é essa visitação pública e a forma que os animais são expostos para conseguir a bilheteria. Isso é inadmissível, isso tem que ser revisto. Esse modelo zoológico não pode continuar. Em termos legislativos, como é que você tem acompanhado? Porque a gente sabe que em muitos países, né? Aliás, ontem mesmo, em alguns programas, foi passado isso. Por exemplo, quando a legislação na Antártica, por exemplo, proibiu a caça das baleias, elas se multiplicaram. Na África também existem santuários. Como é que você vê essa questão legislativa, se está sendo seguido ou não, na proteção dos direitos animais? Eu falo que assim, no Brasil, tirando a lei de maus-tratos animais, que tem uma pena muito baixa, né, o crime de maus-tratos animais aqui no Brasil, eu acredito que nós temos boas leis, tanto em âmbito municipal, estadual e até no próprio federal. O problema é que o poder público no nosso país e em muitos países do mundo não levam essa agenda com a seriedade que deveria ser levada, né? Eu conheço 2 países africanos, visitei, e lá também tem vários problemas, tanto quanto a caça, quanto com zoológicos, né? Então você vê assim, essa questão de selfies com animais, filhotes, tudo isso são atividades exploratórias que o Estado se omite. A solução é o Estado realmente colocar isso como uma agenda de prioridade. Para isso a gente tem que cobrar deputados e principalmente os que estão no executivo, os prefeitos, os governadores e a presidência da República, para que atue como prioridade na agenda de defesa dos animais. Ô, Leandro, eu queria que você, para a gente estar caminhando para o final, mas falasse, o Leandro Ferre é coordenador jurídico da ONG Anda, como é que as pessoas podem entrar em contato e saber desse trabalho, né? Porque muitas vezes a população não sabe do que acontece com os animais. Por exemplo, você pega no zoológico, tem visitação noturna, e muitos animais, eles, diurna e noturna, e o animal tem que dormir em algum momento, né? Então, por exemplo, muitos animais, eles dormem de dia, mas aí o pessoal faz barulho e quer tirar foto com ele, né? Só que à medida que a população vai entendendo isso, por exemplo, tem casos muito famosos de elefantes que em outros países é divertido, tira foto, ele é tão mansinho, mas vai ver o processo que se passa antes, os elefantes passam por dores inenarráveis para eles serem domesticados daquela forma. E a população, quando toma conhecimento, começa a apoiar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, como é que as pessoas se dirigem até a Anda, possam conhecer mais o trabalho da Anda. Então, a Anda tem um site muito completo, que é o anda.jor.br, mas se você digitar no Google Anda, Defesa dos Animais, Notícias dos Animais, você vai encontrar o site da ONG. E tem também o meu perfil no Instagram, que eu publico bastante coisas, bastante matérias, bastante reportagens
e ativismo pelos animais, né? Aí meu Instagram é Leandro_ativista. Então são 2 canais assim que eu indico para quem quiser começar a tomar contato com o veganismo e com a luta da defesa animal. Mas o que você falou é verdade. Hoje, graças à internet, essas informações conseguem chegar muito mais, porque antes a gente ficava muito refém do que os grandes canais de televisão queriam mostrar. Então hoje, realmente, com a internet, acho que o acesso está... a informação, o conhecimento está ao acesso de todos, né? E a gente fica muito feliz, porque está se vendo uma conscientização maior, né? Claro, não ao passo que nós gostaríamos, mas pouco a pouco a população está se sensibilizando e está se conscientizando que lugar de animal não é em zoológico, não é fazendo selfie, não é naqueles parques americanos como o SeaWorld, que a pessoa com aqueles espetáculos de orca, de golfinho. Aquilo é uma coisa ultrapassada e que deveria ser banida imediatamente. Muito bem. Leandro, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, a toda a produção da TV Alesp. Muito bem, muito obrigado. Direito a animais, aliás, você sabe que o correto seria direitos animais, né? Eu aprendi isso com ativistas como o Leandro, porque a gente está acostumado a falar direitos humanos e quando vai falar de direitos animais, fala direito dos animais. E o correto seria direitos animais, como eles têm colocado. Vamos de entrevista? Olha só, o Jornal da Rede Alesp agora vai conversar aqui no nosso estúdio com o deputado Mário Maurici, do Partido dos Trabalhadores. Ele vai falar para a gente sobre sua posse na Rede Alesp. Muito prazer em recebê-lo, deputado. Bom dia, Guga. Prazer é todo meu. O Guga fez toda a produção, eu sou Jeremias Gomes e é um prazer imenso recebê-lo aqui, viu, deputado? Sabendo que agora é um novo começo, né? Porque tempos de pandemia, muita coisa acontecendo e assumir agora esta continuidade. Até queria que o senhor explicasse, o senhor teve uma solenidade, né? A deputada Beth Saão, pelo Partido dos Trabalhadores, também estava até o momento e agora, a partir daqui, segue com o senhor. Então, eu queria que o senhor preambularmente falasse aqui da sua chegada e depois a gente vai falar um pouquinho do seu foco, das suas bandeiras aqui no Parlamento, por favor. Então, bom dia, Jeremias Gomes. Me perdoe aí o equívoco. Imagina. Bom dia aos ouvintes da Rede Alesp, da Rádio Alesp, né? Uhum. Então, para mim, o cenário desse mandato é um cenário diferente dos demais deputados, porque eu assumo em um momento difícil de pandemia, sim, isso sem falar do momento político, que isso é comum a todos, mas também porque eu assumo um mandato encurtado, correto? São já quase a metade do mandato já se foi, enquanto eu tive que ficar aí lutando para conseguir demonstrar a minha elegibilidade e poder assumir o mandato que me foi conferido pelos 74 mil eleitores que votaram em mim. Na sexta-feira houve a posse, como você observou. É um momento de solenidade, né? Um momento importante, mas é um marco apenas. Na verdade, os trabalhos passam a acontecer a partir de agora, já num período eleitoral e num período de enfrentamento aí de uma proposta que vem do governador, do governo do Estado, que diz respeito a desmonte de serviços públicos. Correto. É um momento delicado. A Carol vai ajustar um pouquinho o seu microfone para ficar mais pertinho, para o nosso telespectador poder acompanhar. Nós estamos conversando com o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que assume uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa, já teve a cerimônia de posse e, conforme ele colocou, é um mandato que ele assume a partir de agora. E a gente vai saber, antes de falar das suas bandeiras, deputado, a gente tinha até uma matéria que a gente acho que ainda vai exibir, mas falar um pouquinho do senhor se apresentar. O senhor é nosso colega, jornalista, e eu estava lendo aqui, graduou-se em jornalismo pela Universidade de São Paulo em 84. O senhor fundou o Franco, né? O Franco foi em que cidade? Franco da Rocha. O Franco em Franco da Rocha. Isso. Franco da Rocha, que está aqui pertinho de São Paulo, né? E que quem não conhece da capital paulista, é uma cidade meio que dormitório, com muitos desafios, né? O senhor chegou a ser prefeito de Franco da Rocha. Como você lembrou, eu sou jornalista, fui vereador e fui prefeito em Franco da Rocha, vereador nos anos 80, início dos anos 90, prefeito nos anos 90, fui secretário de comunicação e secretário de governo na prefeitura de Santo André, com o prefeito Celso Daniel e o prefeito João Vamileno. Trabalhei na TV Brasil, na EBC, fui presidente da CEAGESP
E no último período fui chefe de gabinete do deputado Vicente Cândido, deputado federal. Esse é um currículo ligeiro. Eu acho que uma explicação também, Jeremias, é por que o meu mandato foi encurtado. Sim. Então, assim, eu fui candidato a deputado estadual em 2018, minha candidatura foi registrada regularmente, o TRE aprovou o registro. O Ministério Público Eleitoral apresentou uma impugnação ao registro, alegando que as minhas contas haviam sido rejeitadas quando era presidente da CEAGESP e que, portanto, eu não teria direito, meus direitos eleitorais estavam suspensos. Sim. Muito bem. Eu recorri ao Pleno do Tribunal Eleitoral dizendo que a simples rejeição de contas não é motivo suficiente para inelegibilidade ou improbidade. Para além da rejeição das contas, tem que ficar caracterizado conduta dolosa do dirigente ou prejuízo aos cofres da empresa, no caso. Como isso não estava demonstrado, o TRE, por unanimidade, aprovou a minha candidatura. Eu disputei a eleição de forma estando apto. Fui eleito estando apto. Na segunda-feira subsequente à eleição, o TSE, numa decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu diferente e mandou cessar o meu registro e, portanto, eu não pude ser diplomado nem tomar posse. Essa decisão dele foi confirmada no pleno do TSE, não por unanimidade, mas foi confirmada. Eu fiz um recurso especial ao STF, tentando demonstrar isso que eu já havia demonstrado ao TRE, e o tempo decorreu até que, recentemente, a decisão do ministro Gilmar Mendes corroborou a minha elegibilidade, portanto, o registro da minha candidatura. Essa sentença foi confirmada pelo pleno do STF. Vale recordar que, nesse meio tempo, eu pedi a revisão da rejeição das contas no TCU. E o TCU reexaminou e aprovou as contas. Então, eu não tenho nem contas rejeitadas e nunca deixei de ter a condição de elegibilidade. Só que demorou um tempo para demonstrar isso. Pois é, a justiça é a burocracia e acaba, querendo ou não, gerando um certo prejuízo. Não sei como que o senhor encarou isso, porque o senhor estava pronto para assumir com vários projetos, né? Com certeza que vinha aqui para casa e aí teve que aguardar, né? Mas, de qualquer forma, deputado, agora assumindo, vamos pensar daqui para frente, né? O que é que o senhor traz para casa dentro desses desafios, né? Eu queria falar, o senhor vem de Franco da Rocha, já atua em vários segmentos, como o senhor mencionou, mas eu queria falar um pouco dos desafios aqui, momento de pandemia, né? Nós temos aí, agora no final do ano, já seguimos para aprovação do orçamento, que esse ano vai ser, os recursos vão ser menores por conta da pandemia. Como é que o senhor chega na casa e quais são os principais desafios que o senhor vê aqui no parlamento? Então, Jeremias, você lembrou muito bem. A questão de ser deputado não é um cargo, mais do que isso, ele é uma representação. Então, o prejuízo que houve não foi ao deputado, mas aos seus representados. São projetos, expectativas, sonhos, propostas, desejos que deixam de ser implementados no período que poderiam ser implementados, porque tudo na vida tem um prazo de amadurecimento, correto? Sim. Tem um trabalho de construção para que ele possa ter resultado. Esse período foi encurtado. Então, o grande desafio nesse momento é ver como que a gente pode dar consequência aos compromissos, às bandeiras, às propostas, nesse cenário, um cenário de tempo encurtado. Os meus compromissos fundamentais estão ligados à minha história de vida. Se você perceber aí, qual é a minha história de vida? Eu trabalhei com comunicação, eu trabalhei com abastecimento e agricultura familiar e eu fui prefeito e vereador numa cidade da Grande São Paulo, Franco da Rocha, e secretário numa outra cidade da Grande São Paulo, Santo André. São cidades e realidades bastante diferentes, na medida em que tem processos históricos, momentos de construção, características, peculiaridades diferentes, mas têm em comum o fato de estarem numa região conurbada. Esse é o meu foco, foi o foco da minha campanha e deve ser o foco da minha atuação. Ou seja, trabalhar com as questões da metrópole. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: as unidades federativas, o município, o estado e a União, estão bem caracterizadas, porque tem centenas de anos isso, no Brasil e no mundo. Já as regiões metropolitanas, não. É um fenômeno de 100 anos para cá. E eu acredito, minha experiência diz, que a estrutura de governança existente no Brasil e em grande parte no mundo não dá conta dos problemas da conurbação. No caso de São Paulo, por exemplo, você vai perceber que as grandes políticas ligadas à metrópole estão na mão de empresas.
Sabesp, Eletropaulo, Metrô, a CPTM, que tem um tempo de planejamento, de maturação de projetos diferentes dos tempos do governo. Um tempo para maturação pensar, planejar e construir uma linha de metrô, por exemplo, é muito maior do que os 4 anos de mandato de um governador ou de um deputado. Então, essa lacuna de governança e de construção de políticas públicas de forma participativa, permeando a participação da sociedade, é que eu observo. E é nesse ponto que eu quero atuar. E aí você aplica recortes da questão da comunicação, recorte da questão do abastecimento e da agricultura familiar, o recorte da política de gênero e de direitos humanos, que sempre foi muito marcante na minha trajetória. Então, é mais ou menos esse o norte que eu quero dar à minha atuação, Jeremias. O senhor tocou num ponto aí, por exemplo, e eu lembrei da cidade de Guarulhos, da região metropolitana. Nós temos Guarulhos com um problema imenso, por exemplo, de transporte. Até hoje o metrô não há comunicação. Por quê, senhor? Problemas como esse, o senhor acompanha? Sim, você tocou exatamente no meu foco. Você falou de Guarulhos, fica na região do Alto Tietê, não é a região da Bacia do Juqueri, como é a minha origem, nem a do ABC, onde atuei, mas os problemas são os mesmos. Então, essa questão é uma questão central e é por aí que eu quero atuar. É no diálogo com os municípios, para que a gente possa criar políticas para além das fronteiras municipais, certo? E interferir junto ao Estado para que essa instância... Se você notar, na época da ditadura militar, você tinha mais atenção para as questões metropolitanas, com a Emplasa revigorada, com a Secretaria de Negócios Metropolitanos, do que no período da Nova República e no período que nós vivemos hoje. Então, nós precisamos retomar, e eu não estou querendo dizer retomar o modelo da ditadura, não é isso, mas retomar essa preocupação e criar instrumentos e ferramentas para poder discutir isso. Por que o metrô não pode chegar até Guarulhos? Correto? Se boa parte da população de Guarulhos se desloca até São Paulo para trabalhar em empresas na capital. Por que essas políticas e esse planejamento não pode ser integrado de forma mais real, mais concreta? Deputado, eu tive a oportunidade de conversar agora em tempos de pandemia com muitos secretários de educação. E havia cidades que eles falavam assim, olha, aqui a gente só tem o Facebook e um WhatsApp para passar as aulas. E em outras cidades a gente conversava e falava, não, aqui a gente já usa o Google, a gente tem um programa, São Caetano, por exemplo, a gente já tem um programa avançado, né, porque tem mais recursos, né? E aí eu conversando com o secretário, eu falei, por que não existe um modelo de plataformas que, mesmo passando a pandemia, as prefeituras não sofressem tanto, né, nessa questão? E aí o secretário falou assim, ele falou assim, olha, Jeremias, eu não boto muita fé, foi essa mais ou menos as palavras dele, porque em outras áreas também as prefeituras, na contabilidade, na administração, cada um usa uma plataforma, cada um usa de um jeito, e então seria ótimo isso que você está falando, né, que o Estado, ou no nível estadual ou no nível federal, pudesse suprir os municípios com inteligência, com tecnologia, para que momentos como esse não sofressem tanto e cada um tivesse tanta disparidade. Você pega o município de Paulínia, que tem muitos recursos, pode ser que lá eles estão na pandemia não estão sofrendo tanto. Pega o município, sei lá, de Montemor, que é pequenininho, não tem tantos recursos, lá, e é um vizinho do outro. Como é que o senhor vê essas questões, assim? É difícil essa interlocução entre os governos? Então, eu vou te dar um exemplo que só reforça o que você falou agora. A cidade que eu estive visitando, eu tive um trabalho lá no sábado, que foi Jandira. Ela é vizinha a Barueri. A diferença da arrecadação de um município para o outro, vizinhos, é brutal. Não é? Barueri é uma cidade que tem uma baita arrecadação, enquanto Jandira não é tão contemplada assim, que é a mesma distância que você viu entre Paulínia e Montemor. Sim. Tudo é uma construção, Jeremias, tudo é uma construção. Nós estamos falando de plataformas, eu vou te dizer, é verdade que eu fui prefeito no século passado, né? Aliás, no milênio passado. Pois é, verdade. Mas olhando de lá da onde eu olhava, você não notava, por exemplo, que poderia haver um instrumento como é o Fundeb, que nós estamos discutindo recentemente, que é isso que você falou, que é tirar recursos da União e distribuir para municípios para meio que uniformizar o patamar da educação básica. Se isso foi possível na educação, no nível da educação básica, por que não é possível na própria educação em outros níveis e em outros setores da vida? Deputado, em momentos de pandemia, como é que o senhor está vendo esse momento do Legislativo? Nós temos aí os projetos que chegam, né? O mais recente aí foi o 529, não sei se o senhor tem acompanhado aí da reforma administrativa e tributária, principalmente. E temos aí já em vias também o orçamento aí,
caminhando para o final do ano. Como é que o senhor vê esse momento de estar muito atento no recurso público, porque um ano que vem a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? O cobertor já é curto e promete ser mais curto em 2021. Então, Jeremias, eu concordo com você, a gente tem que estar muito atento, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu tomei posse na sexta-feira. Fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram para essa entrevista, não só pela entrevista, mas também porque eu não tenho onde ficar hoje, porque o gabinete está sendo pintado. Então, eu preciso me apropriar dessas informações todas, de como a bancada vem agindo e como ela vem planejando agir, para ver como é que eu vou me inserir nesse processo. Tá certo. Mas, de qualquer forma, o senhor seja muito bem-vindo e a Rede Alesp está sempre aqui com as portas abertas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o seu eleitor, as pessoas que colocaram o senhor aqui, que, conforme o senhor disse, ficaram um tempo órfãos da sua participação. Como é que vai ser essa interlocução, né? Eu sei que o senhor vem lá tem um trabalho muito importante em Franco da Rocha, mas uma palavra também para esse que agora, em momentos de pandemia, deputado, as questões virtuais, as reuniões, embora agora o plenário está sendo presencial, mas, de certa forma, aproximou muito a população, né? Muitas pessoas entram nas redes sociais e veem os projetos e comentam, né? O senhor espera essa interlocução com o seu eleitor? Você tem toda a razão. Na verdade, o maior programa de inclusão digital acabou sendo a pandemia, né? Porque as pessoas se habituaram forçosamente a lidar com essas ferramentas. Eu vou continuar, Jeremias, fazendo o que eu tenho feito desde a campanha eleitoral, porque a primeira vitória quem me deu foi esse agrupamento de pessoas que me conduziu a ter o mandato, a ter a eleição, como você lembrou. A segunda vitória que eu tive, que foi nos tribunais, também dependeu muito do acompanhamento desse agrupamento de pessoas. Então, eu venho mantendo essa relação, esse debate, ora virtualmente, ora presencialmente, porque, lamentavelmente, não é possível para quem exerce a atividade que eu exerço fugir de reuniões presenciais, embora você mantenha todo o protocolo necessário, porque isso é responsabilidade de todos nós, mas eu vou seguir assim, sempre em contato próximo com esse pessoal que trabalhou comigo e sempre em contato próximo com as populações que estão ligadas de uma maneira ou outra aos compromissos que eu assumi e defendi ao longo da campanha. Deputado, a gente vem de um momento de várias reformas, né? Em nível federal, vou citar uma delas, a reforma trabalhista. De repente vem a pandemia e muda tudo de cabeça para o ar, né? Como é que o senhor vê essa questão, não só da pandemia, mas da tecnologia que vai mudar muito o emprego, enfim. E, ao mesmo tempo, muitos países sabem, até países que são a marca do capitalismo, os Estados Unidos, por exemplo, que sabem que tem que apoiar a população socialmente, porque haverá disparidades muito grandes. Me parece que nós temos a onda da pandemia, mas eu acho que a gente vai viver a onda da tecnologia chegando muito rápido, né? E ceifando empregos. Para citar um caso que o senhor deve conhecer bem, cobradores de ônibus, há muito tempo eles poderiam deixar de ter essa profissão, por conta de um sindicato forte, então, na época, pôde se manter por mais um tempo, né? Mas são profissões vagas que serão ceifadas. Como é que o senhor vê esse momento e esse equilíbrio? Porque o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o senhor colocou aí a agricultura familiar, né? Como é que a gente consegue ter esse olhar para essa classe mais vulnerável que a pandemia expôs de forma tão presente aí nas filas da Caixa Econômica? Como é que o senhor acha que esse olhar que o seu partido tem, como é que vamos trabalhar isso daqui para frente diante desses desafios? Então, eu acho que essa leitura que você acabou de descrever é muito lúcida. O mundo vem mudando e a pandemia só acelerou ou só colocou a nu várias das mudanças que já estavam acontecendo no mundo. Uma delas, central, é no modo de produção, é no mundo do trabalho. Você lembrou bem, há países como a Finlândia, que eu acho que já está no 3º ano da experiência de pagar uma renda mínima para o cidadão, independente dele ter atividade econômica ou não. Eu sei que a Califórnia, nos Estados Unidos, já tem essa política. E há experiência que, inclusive, no Brasil, meu partido defende uma política de renda básica. Por quê? Porque já se tem a noção de que a sociedade não vai poder, a forma de sustentação das pessoas não vai poder só ser apenas a relação do trabalho. Agora, isso não é um momento, né, Jeremias? Isso é uma construção que deve demorar décadas para evoluir. E nós vamos ter que procurar caminhos para que essa alteração se dê de forma a garantir o bem-estar das pessoas.
e as suas liberdades sociais e econômicas, né? Seus direitos. E nisso, o Partido dos Trabalhadores é peça-chave, porque ele tem essa bandeira consigo, é da sua gênese, é da sua criação. Esse é um debate que nós vamos ter que intensificar nos próximos dias, nos próximos anos, nas próximas décadas. Deputado, sempre se fala em política de Estado e política de governo. O senhor falou, olha, região metropolitana são políticas que muitas vezes não se tratam em 2 ou mesmo 4 anos. Como é que se consegue... Nós temos, por exemplo, no âmbito federal, as agências que o objetivo foi justamente esse, para que elas fossem um pouco mais independentes, né? O que nem sempre acaba acontecendo. Como é que o senhor vê uma implementação de uma política de Estado que possa... perspassar os governos e manter políticas que possam garantir ao cidadão políticas mais de longo prazo, né? Pensar o país e o Estado a longo prazo. Então, nós tínhamos um modelo de criação de empresas estatais, correto? Num certo momento, o governo, o país, adotou o modelo de agências, até pensando na hipótese de desestatizar uma parte importante da economia. Eu acho que essa questão que eu estou falando da metrópole é para além disso. Eu estou falando que nós precisamos ter instâncias de governança que integrem ou que ultrapassem as divisas municipais. Por exemplo, nós já temos consórcios intermunicipais, mas eles têm, que seria mais ou menos essa figura que eu me refiro. Uhum. Mas eles ainda têm limites muito claros. Então, essa questão precisa ser um pouco mais aprofundada. Isso independentemente da política de agências ou de empresas, ou as duas convivendo, como é o modelo de hoje. Uhum. Né? Entendi. Bom, conversamos com o deputado Mário Maurici. Como é que, em geral, as pessoas chamam o senhor? É só deputado Maurici ou Mário Maurici? Maurici, sempre deputado foi Maurici. Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que está assumindo a cadeira aqui no Parlamento Paulista, a quem desejamos muito sucesso e sempre volte aqui para cada projeto, deputado, para falar com a gente. As portas estão sempre abertas, porque a gente faz essa interlocução aí com a população. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jeremias, muito obrigado aos ouvintes e não tenha dúvida, vou usar da palavra cada vez que você me convidar. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua participação. E o jornal da Rede Alesp segue aqui agora a entrevista com o deputado Tenente Coimbra, né? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, mas muito obrigado, deputado, mais uma vez. Você segue com o jornal da Rede Alesp. Olha só, nós estamos aqui com o Tenente Coimbra, do deputado PSL, que protocolou uma indicação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, solicitando a instalação de uma escola cívico-militar no Vale do Paraíba. O pedido foi protocolado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo na semana passada. Coimbra afirma que a indicação tem como objetivo dar andamento à adesão das cidades do Vale do Paraíba ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação. Segundo o parlamentar, a implantação desse programa é de extrema importância para os municípios e vai contribuir para a melhoria do nível educacional e desenvolvimento social de crianças e jovens nas escolas que adotam este modelo. As notas do IDEB são superiores e ainda há a redução dos casos de violência escolar. Para o deputado, que preside a Frente Parlamentar pela Educação das Escolas Cívico-Militares em São Paulo, o projeto prevê a cessão de militares reformados para cuidar da parte disciplinar e apoiar as ações administrativas. E ressaltou também que toda a parte pedagógica continua sendo de responsabilidade dos professores e das secretarias de educação. O Ministério da Educação já liberou 54 milhões de reais para o programa. O dinheiro deve ser investido no pagamento de pessoal em algumas instituições, na infraestrutura, compra de material escolar, reformas, entre outras intervenções. Muito bem. Vamos a mais notícias, né, Jeremias? Mais notícias e você fica atualizado o tempo todo aqui no Jornal da Rede Alesp. Deputado Carlos César, do PSB, protocolou projeto de lei que obriga maternidades e hospitais públicos e particulares a realizarem o exame teste molecular de DNA em recém-nascidos, que é para a detecção da atrofia muscular espinhal, a AMI, maior causa genética de mortalidade infantil e afeta aproximadamente 1 em cada 1000 bebês.
1 em cada 10 mil bebês. Isso, 1 em cada 10 Muitas famílias de crianças com AMI fazem campanhas de mobilização para arrecadar fundos para conseguir importar o medicamento. E o tempo é sempre muito curto, por isso, quem tem AMI tem pressa. Quanto mais cedo se obtém o diagnóstico, mais tempo a família tem para angariar fundos para o tratamento. Assim, a medida mais eficaz para identificar precocemente a AMI é através do teste molecular de DNA, conhecido teste do pezinho. Com apenas algumas gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém-nascido, o teste oferecido gratuitamente na rede pública permite diagnosticar precocemente 6 doenças, entre metabólicas, congênitas e infecciosas. O parlamentar também encaminhou uma indicação ao governo do estado pedindo a isenção do ICMS para o medicamento Zolgensma, que tem custo de R$2 milhões. Para o parlamentar, o remédio é a esperança de tantas famílias de bebês com AMI. Por isso, ele continuará lutando para que, em um breve futuro, todas as crianças com AMI tenham acesso ao medicamento. Muito bem, agora mais entrevista. O Jornal da Rede Alesse vai conversar com Maiana Zates, diretora do Centro de Pesquisas sobre Genoma Humano na Universidade de São Paulo, a USP. Ela vai falar sobre a genética, suscetibilidade e resistência ao SARS-CoV-2. Bom dia, Maiana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesse. Obrigada aí por ter aceito o convite e conceder essa entrevista. Maiana, a gente sabe que o desenvolvimento das pesquisas sobre genomas e das terapias celulares aqui no Brasil tem trazido resultados promissores, trazendo também a esperança para os portadores de doenças que até então sem tratamento ou cura. Isso é correto? Sim, e eu queria pegar o gancho de que vocês falaram sobre a AMI, a miotrofia espinhal, porque é um projeto, a gente tem trabalhado com isso há muito tempo, inclusive na elaboração de teste de triagem neonatal, e eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante. Como o deputado mencionou, o custo de uma terapia gênica é de R$12 milhões. Porque nos Estados Unidos custa mais de $2 milhões. Então, eu acho que é importantíssimo fazer a triagem neonatal, desde que se possa oferecer o tratamento para os casos diagnosticados. Porque senão acho que é uma crueldade enorme você dizer para um casal, olha, teu filho tem AMI, tem tratamento, mas a gente não pode suprir esse custo. Tá? Agora, eu acho que existe uma alternativa muito importante e que hoje, com os testes genéticos, é possível você identificar casais que têm risco de ter criança, não só com AMI, mas com outras doenças genéticas, antes do nascimento dessas crianças. Então, o que acontece com doenças que a gente chama de recessivas, onde a criança, para ter a doença, ela precisa receber um gene mutado da mãe e outro do pai? Normalmente, o casal só sabe que tem risco depois que nasce a primeira criança afetada. Tá? E hoje, com os testes de sequenciamento genômico de última geração, você consegue identificar quais são os casais em risco antes de eles terem a primeira criança afetada. Então, só para vocês terem uma ideia de custo, com preço de R$12 milhões para testar uma criança, para tratar uma criança com AMI, seria possível fazer triagem em 6 mil casais em idade reprodutiva para ver se eles têm risco aumentado, não só para ter uma criança com AMI, mas com outras 2.000 doenças genéticas que a gente chama de doenças recessivas. Então, eu acho que esse seria um ponto muito importante para ser discutido pela Assembleia, a importância de você estabelecer, de você promover esses testes genéticos para a população, em vez de tentar angariar fundos para tratamentos extremamente caros. Professora, doutora, né? A senhora é doutora de genética. A senhora é diretora do Centro de Pesquisas de Genoma Humano da USP, né? A senhora pode nos contar um pouquinho sobre o pioneirismo da pesquisa desenvolvida por aí, por vocês?
Olha, nós já atendemos, nós fomos os pioneiros a introduzir o estudo molecular do DNA em doenças genéticas. Nós já atendemos mais de 100 mil famílias com doenças genéticas no Centro do Genoma. É o maior atendimento, é o maior centro da América Latina. E a nossa filosofia sempre tem sido de uma via de duas mãos. Então, alguns pacientes, eles contribuem para novas pesquisas, para os novos achados, e as novas pesquisas, os novos achados beneficiam diretamente os pacientes. Então, nós temos vários grupos, várias pesquisas, inclusive focando no futuro em tratamentos, né, para doenças genéticas. Um estudo que a gente está muito entusiasmado, que a gente começou há 3 anos atrás, é o uso do vírus da Zika para tratar tumores cerebrais, tá? Então, é importante pensar que nem todos os vírus são tão maléficos como o novo coronavírus. O que a gente descobriu? Que o vírus da Zika, diferentemente do coronavírus, ele não causa quase sintoma nenhum em pessoas infectadas, mas ele causa problema em mulheres que foram infectadas durante a gravidez, né, e cujas crianças nasceram com microcefalia, porque o vírus da Zika, ele infecta preferencialmente células que a gente chama de neuroprogenitoras, e são células que vão dar origem ao cérebro em formação. E o que acontece? Nós descobrimos que tumores cerebrais são também ricos em células neuroprogenitoras. E o que nós vimos então? Que quando a gente injetou o vírus da Zika em camundongos, nos quais a gente havia injetado células tumorais humanas de cérebro, houve uma destruição enorme desses tumores. Em 1/3 dos animais, os tumores desapareceram por completo. E na maioria dos animais, eles reduziram em tamanho. E depois disso, nós recentemente mostramos em 3 cães que tinham tumores, e os cães podem ter tumores espontâneos semelhantes aos humanos. Nós tratamos 3 cães que tinham tumores cerebrais com vírus da Zika e, de novo, houve uma redução enorme dos tumores, uma sobrevida muito aumentada e sem efeitos colaterais. Então, essa foi uma pesquisa que a gente interrompeu agora por causa da pandemia, mas a gente quer retomar desde que a gente tenha recursos para isso. Então, isso é só algum exemplo de como é que a pesquisa básica pode se transformar em tratamento, né? E agora a gente está pesquisando o novo coronavírus, né? Então, a nossa pesquisa a gente quer entender por que pessoas infectadas pelo coronavírus podem ter um quadro clínico tão diferente, desde formas letais, né, que afetam pessoas, inclusive, sem comorbidades, né, até formas muito leves ou pessoas assintomáticas, que têm um contato com o vírus e não desenvolvem sintomas nenhum. Tá? Então, para a gente fazer essa pesquisa, nós estamos colaborando com o grupo do professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, que está nos fornecendo, então, autópsias de casos que, infelizmente, foram a óbito, e nós vamos estudar o genoma, a genética, né, dessas pessoas. E, do outro lado, como é que nós estamos coletando pessoas assintomáticas? Então, são casos de casais, né, onde um desenvolveu a forma sintomática, todos os sintomas da Covid-19, inclusive vários foram ao hospital, e o outro cônjuge que convive junto, que compartilha a mesma cama, não teve sintoma nenhum, né? Então, quando nós vimos esses casos, os primeiros casos em março, a gente achou que era raro. E agora a gente está vendo que é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E entre as pessoas que são assintomáticas, então, que tiveram contato com a Covid-19 e não desenvolveram sintomas, existe uma porcentagem muito alta de pessoas que não têm anticorpos, que não têm a sorologia positiva, né? E então, quando se fala, olha, tantas pessoas estão imunes porque têm anticorpos, pode existir um número até maior de pessoas que não têm anticorpos
e que também são imunes, né? Então, nós somos muito interessados em estudar essas pessoas, entender o que desenvolve imunidade e qual a frequência dessas pessoas na população. Doutora, um estudo como esse, vocês têm uma interlocução com outros países ou deve ser feito individualmente? Dá para saber se, por exemplo, na Europa tem estudos semelhantes para fazer comparação? Então, nós estamos fazendo parte de consórcios internacionais, existem vários estudos em outros países da Europa, dos Estados Unidos, mas é muito importante a gente fazer isso na nossa população, porque a mistura étnica que a gente tem na nossa população não existe em lugar nenhum do mundo, né? E a gente sabe que um gene se expressam de maneiras diferentes de acordo com a mistura, de acordo com o que a gente chama do background genético de cada pessoa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós agora estamos submetendo um trabalho, uma pesquisa, onde nós coletamos amostras de 1.200, quase 1.200 pessoas com mais de 60 anos da cidade de São Paulo, com todas as misturas étnicas. Nós fizemos o estudo completo do genoma dessas 1.200 pessoas, tá? E que é a maior coorte da América Latina. E o que nós descobrimos? Existe mais de 1 milhão de variantes genéticas que a gente identificou na nossa população que não estão presentes nos bancos internacionais, porque os bancos internacionais estudam a população europeia ou população de algum isolado, mas ninguém tem essa mistura étnica que a gente tem no Brasil, né? Então, essa população é muito representativa do Brasil e nós vamos ter dados muito importantes, né, comparando tudo que a gente vai achar, por exemplo, na Covid-19, nós vamos ter que comparar com o banco genômico nosso e não internacional. E quais serão os próximos passos, doutora? Porque eu imagino que a complexidade é muito grande e vocês querem entender essa questão da imunidade, como a senhora explicou, né? Às vezes a pessoa nem está positiva e tem a imunidade, e principalmente entender essa imunidade de pessoas que, no mesmo casal, como a senhora explicou, um tem sintomas extremamente agressivos e outro não. Já tem algum sinal do que poderia ser isso? Não, a gente acha que eles podem ter o que a gente chama de uma memória a longo prazo, né? Que então eles ativam o sistema imunológico de uma maneira diferente, né? Porque quando a gente estuda o que a gente chama de assintomático, pessoas sem sintomas, existem aqueles que você faz o teste, né? E eles têm anticorpos, tá? E, inclusive, muitos têm um estudo, a viremia, né? O estudo que a gente chama de PCR, também positivo. Então, essas pessoas foram infectadas, mas o sistema imunológico delas deu conta do recado e elas não tiveram sintomas. E também a gente tem aqueles que a gente chama de assintomáticos, que dão todos os testes negativos, né? E que a gente chama de resistentes. E esses, então, devem ativar o sistema imunológico de uma outra maneira. E nós vamos estudar o sistema imunológico dessas pessoas, em colaboração com também a Faculdade de Medicina, o professor Edécio Cunha e Jorge Calil, que vão estudar a parte imunológica, e nós vamos estudar a parte genética dessas pessoas, para tentar entender quais são os genes que controlam essa imunidade, né? Nós temos também, nós estudamos idosos resistentes, né? Nós já tínhamos, então, esse perfil de pessoas que passam dos 100 anos e estão muito bem, e a gente queria entender se essas pessoas também são resistentes ao SARS-CoV-2. E nós conseguimos identificar 6 centenários, nós já coletamos material de 6 centenários, com idade, uma com 106 anos, 2 com 104 e 3 mais jovenzinhas de 100 anos. Jovenzinhas, tá ótimo. Pois é. E todos tiveram ou formas muito leves de Covid-19, ou uma não teve absolutamente nada, tá? E todas expostas, a gente tinha certeza que eram expostas ao Covid-19. Uma delas, inclusive, de 104 anos,
ela mora com a filha e com a neta. A filha trabalha em posto de saúde e trouxe o vírus para casa. A filha teve todos os sintomas e a mãe dela, de 104, teve um diazinho de febre só, né? E aí eles nos contaram que essa senhora já fez inúmeras cirurgias, ela teve que retirar um rim, depois ela fez 10 anos de hemodiálise, parou a hemodiálise, e com 104 anos, ela deu um baile no novo coronavírus. Então, essas pessoas têm o que a gente chama de genes de resistência. E a gente quer descobrir o que são esses genes, o que eles fazem. Claro que isso não vale para todos, né? É bom deixar bem claro, né, até como utilidade pública, que os mais idosos, né, doutora, continuam sendo um grupo de risco importante. Sim, sim, esses são casos excepcionais, mas a gente consegue descobrir coisas exatamente com esses casos excepcionais. O que nós vamos fazer também com essas pessoas é que hoje, a partir do sangue, você consegue no laboratório derivar qualquer tipo de linhagem celular. Então eu posso pegar teu sangue e no laboratório eu posso fazer células nervosas, musculares, adiposas, enfim, qualquer tipo de linhagem celular no laboratório. Então nós estamos coletando sangue desses centenários resistentes, vamos gerar linhagens celulares dessas pessoas no laboratório e vamos infectar essas linhagens no laboratório com o novo coronavírus. Obviamente, isso tem que ser feito em laboratórios de máxima segurança. E aí nós vamos ver como é que o vírus se comporta nessas pessoas. Será que ele não penetra nas células? Ou será que ele penetra, mas ativa alguns genes ou inativa outros, né? E isso vai nos dar respostas muito importantes. Primeiro, para a gente entender por que essas pessoas são resistentes e o que a gente conseguir descobrir, extrapolar para os outros que não têm esses genes de resistência, né? Doutora, né, hoje, a partir das 15 horas, aqui, né, nós aqui da Rede Alesp vamos transmitir ao vivo, né, o ciclo ILP-FAPESP, com o tema Genoma, o ciclo da vida. E a senhora é uma das palestrantes, né, do evento. A gente já está chegando nas considerações finais, eu queria que a senhora falasse, então, para a gente, qual que é a importância para trazer aqui para o Legislativo uma discussão como um combate do coronavírus e seus estudos nesse momento. Eu acho fundamental para as pessoas, a Alesp, ver as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, a importância da ciência, a importância de se investir em pesquisa, né? E eu vou falar um pouquinho na minha apresentação, não só da nossa pesquisa em coronavírus, mas de algumas pesquisas anteriores que nos levaram a isso, né? Porque a ciência não é feita de um dia para o outro, né? Houve muitos investimentos da FAPESP, principalmente, né? Nas últimas décadas, né? E isso nos permitiu, então, não só ter uma plataforma de equipamentos de última geração, como também recursos humanos. E, então, toda vez que surge um problema novo, a gente está pronto para poder investigar esse problema com a maior rapidez possível, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso hoje na minha apresentação, antes de entrar na pesquisa específica do novo coronavírus. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista, Maiana Zatz, doutora em genética pela USP, nos atualizando aqui sobre as principais pesquisas que a sua equipe tem feito. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e gostaria de agradecer também à Alesp, aos deputados que vão nos apoiar, tenho certeza, na continuação dos investimentos em ciência e tecnologia. Obrigada, doutora. Tenha um bom dia. Obrigada a vocês. Foi um prazer falar com vocês. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, protocolou uma indicação solicitando ao governador João Dória de aumento do efetivo da Polícia Militar em Santo André, no ABC Paulista. A indicação foi protocolada na semana passada aqui na Assembleia Legislativa. De acordo com o documento, não foi realizada a reposição do quadro depois da aposentadoria de servidores que atuavam no município.
O parlamentar pede que o governo adote medidas para aumentar o efetivo policial e forneça equipamentos necessários para garantir a qualidade no atendimento das ocorrências, o que é urgente, segundo ele, para garantir segurança à população. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, no primeiro semestre deste ano foram registrados na região 80 homicídios dolosos, 9.373 roubos, 8.290 furtos, 2.111 roubos de veículos e 3.108 furtos de veículos. Lembrando que, diferente do furto, são classificados roubos quando há algum tipo de violência na ação dos criminosos. E vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. 120.896 mortes confirmadas até as 8 horas desta segunda-feira. É o que aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 398 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.862.219 casos foram confirmados. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, afirmou que as medidas instituídas pelo governo do estado para o ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas são motivos de debates na Lesp e estão sendo discutidas pela APRECESP e AMITESP, associações que representam as instâncias e os municípios de interesse turístico, os MITs, respectivamente. Na pauta estão as discussões referentes à redistribuição de recursos financeiros no Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, vinculados à Secretaria de Turismo, e o aumento de números do MITs dos atuais 140 para 165 discussões, pois definirão os investimentos do Estado para as prefeituras, disse o parlamentar. Em relação à redistribuição dos recursos financeiros, o deputado Edmir Chedi afirmou que as associações defendem alterações no percentual de repasse previsto ao próximo ano. Nesse sentido, o Dadetur passaria a destinar 75% e não mais 80% de seus investimentos às instâncias, quando os MITs passariam a receber 25% dos recursos financeiros, atualmente recebem 20%. As contrapropostas da APRECESP e AMITESP deverão compor um documento que será encaminhado pelo parlamentar ao governo. A expectativa é de que em setembro esse documento seja concluído e apresentado ao Poder Executivo e aos demais deputados. Para isso, representantes das associações irão intensificar reuniões, afirmou o parlamentar. Vamos a mais notícias, né, Jeremias? Vamos a mais notícias. E olha só, o deputado Dirceu Dalben, do PL, está solicitando providências da empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, para evitar a superlotação em ônibus, que fazem o transporte de passageiros entre cidades da região metropolitana de Campinas. Diversas denúncias da população têm chegado até o parlamentar, principalmente com relação às linhas 658, que é Sumaré, Maria Antônia, Campinas, e a 664, que é Paulínia, Sumaré, Maria Antônia, Campinas. Segundo o parlamentar, além do desconforto dos passageiros no transporte público, o que por si só já justificaria a adoção de medidas urgentes para a readequação da frota, também estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. Dirceu Dalben disse ainda que é necessário redobrar a atenção e os cuidados, porque trata-se principalmente de uma questão de saúde pública. Muito bem, desde o início da pandemia, em março, Dalben vem solicitando à MTU providências com relação ao transporte metropolitano para evitar a redução da frota e de viagens durante a quarentena e, consequentemente, a superlotação dos veículos. O deputado disse que já se reuniu pessoalmente com o gerente regional de Campinas, Edson de Zilião, e também cobra providências por meio de ofícios. Você confere agora o destaque que marcou este primeiro bloco do Jornal da Lesp. O deputado Marcos Damasio, do PL, indicou R$100 mil para a área da saúde do município de Ibirarema. O recurso é fruto de emenda parlamentar e foi solicitado por políticos da cidade. A verba foi liberada em caráter emergencial para ações de combate à pandemia do novo coronavírus.
Muito bem, Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e na prevenção contra o contágio do novo coronavírus. Vai fazer agora um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha, mas voltamos já já com mais informações do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo sobre a pandemia. Não saia daí. Você acompanha Jornal da